Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Hoje continuaremos a acompanhar o caso da ruptura do padre David Nas com Dom Tomás de Aquino. Leremos a carta que Dom Tomás publicou hoje, comunicando oficialmente, como nós havíamos dito que aconteceria, a ruptura do padre David Nas, que o padre Nas já não está mais sob a sua autoridade nem liderança episcopal. Também leremos o comunicado do padre Nas, feito antes desse anúncio do Dom Tomás de Aquino. Mostraremos ali as duas versões apresentadas no caso. E também falaremos sobre o vídeo do professor Vinícius Mérida, que também está envolvido nessa questão como um todo. Mas antes de começar o vídeo, de fazer a leitura do comunicado de Dom Tomás de Aquino, eu peço você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os seus amigos. Também, sem mais delongas, vamos fazer a leitura da carta de Dom Tomás. Comunicado de Sua Excelência Reverendíssima Dom Tomás de Aquino Beneditino. Tendo o padre David Nas escolhido já não depender de nós nem estar sob a nossa orientação, consideramos-nos então desligados de toda responsabilidade sobre seus atos e sobre suas pessoas. Aqui eu reforço, desligado de toda responsabilidade sobre seus atos e sobre sua pessoa. Esperamos que o seu novo superior, Dom Paul Morgan, possa guiá-lo da melhor maneira possível. Dom Morgan, como ele mesmo me disse, em conversa ao telefone, deseja que o padre David possa permanecer tranquilo em um lugar tranquilo. Que assim seja. Para os apostolados do Brasil, esperamos que o padre Nas continue a respeitar nossa autoridade de suplência, ao menos nos lugares onde ela é desejada ou a ela se tem recorrido. Esse aqui é um parágrafo interessante porque nós levantamos a problemática de como é que vão ficar as missões que antigamente eram ligadas ao padre Nas e também ao Mosteiro da Santa Cruz. Vão pender para um lado ou vão pender para o outro. Veremos com o tempo. Esperamos, além disso, que o padre David Nas respeite os membros da SAJM, a Sociedade dos Apóstolos de Jesus Maria, a qual ele deve o seu sacerdócio, Não aprovamos os ataques e críticas dirigidos contra eles, sejam provenientes do próprio padre David, sejam daqueles que o apoiam. Que cessem igualmente os ataques ao padre David. Que todos os fiéis se apliquem ao exercício da Santa Quaresma, seguros de que não tem nada melhor que fazer senão agir corretamente e deixar o resto nas mãos de Deus. Dom Tomás de Aquino Beneditino. Então, pois bem, aqui nesse comunicado vocês podem ver claramente que é um indício de ruptura, não é? São falas muito claras e cristalinas. Pela primeira vez em toda essa saga, o padre Dom Tomás de Aquino comunica abertamente a coisa como ela é. Não temos ligação nenhuma, não assumimos responsabilidade pela sua pessoa nem sobre seus atos. Ponto. É uma ruptura. E nos bastidores foi tratado como ruptura. Porém, nós leremos agora a carta do padre David Nas, publicada logo após o nosso vídeo, em que nós tínhamos anunciado que o padre Nas, Dom Tomás, rompeu com o Mosteiro de Santa Cruz e estava ligado ao Monsenhor Morgan. Então vamos fazer a leitura. Comunicado: Santo Amaro da Imperatriz, Grande Florianópolis, 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas da quaresma do ano de 2026. Caros fiéis, a fim de evitar qualquer mal-entendido e afastar toda e qualquer calúnia que possa ser acrescentada a tantas outras que foram feitas, comunico o seguinte. Aqui eu gostaria só de acrescentar uma coisa na parte que me toca. O padre David Nas já está ciente que ele tem o direito de resposta, e eu diria que ainda mais agora, nesse momento em que ele não está mais ligado ao Dom Tomás de Aquino, nem à resistência do Brasil, pelo menos o grupo majoritário, né, o Mosteiro da Santa Cruz, ele tem total liberdade de vir aqui e responder ao levantadas nesse canal, tanto da nossa parte quanto dos padres e bispos da SAJM. Por exemplo, eu fiquei sabendo que em privado ele disse que nunca recebeu dinheiro da SAJM. Muito bem, que ele venha, diga, explique como ficou essa questão, se ele era mesmo reitor da SAJM no Brasil, se ele era reitor de um seminário, de uma casa de formação, se mudou, Dom Tomás fez, agora não tem mais amarras que o impede de que ele se pronuncie. Então eu convido o padre David Nas, ele que já está ciente do seu direito de resposta, quando ele quiser exercê-lo, basta entrar em contato comigo e nós alegremente traremos aqui para que o padre David Nas se pronuncie a respeito. Mas bem, eu digo isso porque foi dito aqui toda e qualquer calúnia. Não sei, a caridade sempre pensa bem, talvez ele não está falando de minha pessoa, não é? Porque muita gente falou desse caso, mas na parte que tange a mim, não é legal que fique dito dessa forma. Mas bem, é verdade que decidi referir-me como orientador do meu apostolado a Dom Paul Morgan, ordenado por Dom Marcelo Lefebvre e sagrado por Sua Excelência Dom Richard Williamson em 2022, tendo sido, antes disso, membro da fraternidade por várias décadas e tendo se destacado como superior de distrito da Inglaterra. Cabe dizer que da minha parte não há ruptura, nem entre mim e a resistência, nem entre mim e Sua Excelência Dom Tomás de Aquino, a quem eu devo muitas considerações e reconhecimento. Ele continua seu admirável trabalho fiel à Santa Igreja Católica, à Santa Madre Igreja e a Dom Lefebvre. Minha decisão foi de ordem estritamente prática e apostólica. Não há nenhuma discordância doutrinária entre mim e Dom Tomás, muito pelo contrário. Ele continua sendo o meu grande modelo de fidelidade a Dom Lefebvre. Compreendo que
muitos, essa decisão pode causar certo desconforto e perplexidade, perguntas e inquietações. Entretanto, asseguro-lhes que esta decisão visa o bem comum e o resguardo da paz. Estou à disposição, como sempre estive, para esclarecer quem quiser pessoalmente. É uma pena que não queira esclarecer também de modo digital, não é? Mas quem quiser esclarecer com ele digitalmente, está aí o comunicado. Peço que, por caridade, evitem os comentários, as indagações e críticas, que só têm nos causado mal. Nestes últimos anos, temos procurado trabalhar seriamente para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e esperamos que este trabalho corrobore em nossa união nas decisões presentes. Encomendo-me as vossas orações e asseguro-lhes das minhas. Em Maria, Padre David Nas. Então, muito bem. O que eu gostaria de apontar aqui, a partir dessa nota, é que a nota de Dom Tomás de Aquino foi muito mais incendiária, nas palavras do professor Vinícius Mérida, que nós já veremos em seguida. A nota de Dom Tomás foi incendiária, mostrando que há uma ruptura e dá a entender que o Dom Tomás não gostou nem um pouco dessa mudança de bispo, do fato do padre David Nas ter mudado de bispo. E olha, algumas pessoas proeminentes na resistência chegaram a se pronunciar, não vou dizer que em privado, porque um grupo com várias pessoas é razoavelmente público, mas que o padre David Nas estaria traindo a Dom Tomás de Aquino. Aqui eu quero apontar os dois lados e comentar essa questão, porque eu entendo quem diga que o padre Nas está traindo Dom Tomás e traindo a SAJM, porque o padre David Nas, segundo o pronunciamento de Dom Tomás de Aquino, deve à SAJM, a Sociedade dos Apóstolos de Jesus e Maria, o seu sacerdócio. Ele estudou em um seminário da SAJM, foi ordenado por bispos ligados à SAJM, né, no caso Dom Tomás, mas esteve sempre em subordinação ao for superior da SAJM. E o próprio Dom Tomás de Aquino, que o conhece o padre David Nas já há muito tempo, desde antes de ser seminarista, não é? Apoiou financeiramente o padre David Nas, apoiou com o seu sacerdócio, com o seu episcopado, ou seja, tem uma longa história com o padre David Nas. Pode ficar parecendo que ele, de fato, traiu o Dom Tomás por essa perspectiva. Agora, tem o outro lado também, que nós sabemos que Dom Tomás, de algum modo que não sabemos o grau de oficialidade nem de formalidade que isso aconteceu, mas ele deu uma autorização ad experimento para que a congregação do padre David Nas acontecesse. Ele chegou a gravar um vídeo e anunciaram aos 4 cantos do Brasil que o padre David Nas seria o reitor do seminário da resistência no Brasil, do Mosteiro da Santa Cruz. E bem, do ponto de vista do padre Nas, fica parecendo o seguinte: poxa, quando os bispos pressionaram Dom Tomás não me apoiou. Dom Tomás, que tinha me dito certas coisas em privado, em público acabou fazendo outras. Atenção, eu não estou dizendo que o padre Nas me disse isso, eu estou interpretando a partir dos fatos. Para não ficar parecendo assim, o padre Nas traiu o Dom Tomás. Bem, tem essa perspectiva, e tem a outra, que o padre Nas pode ter pensado que ficou abandonado, ficou à deriva, quando Dom Tomás deveria ter tido e ter dado um apoio mais enfático ao seu apostolado. Mas bem, são questões complicadas, a questão como um todo é muito complicada. Mas o que a gente vê claramente aqui no comunicado de Dom Tomás, ficou muito explícito que houve uma ruptura e que ele não gostou dessa mudança de bispo. Já no comunicado do padre David Nas, feito logo após o lançamento do nosso vídeo, ele tentou dar um tom muito mais conciliatório, muito mais apaziguador, e a gente vê que teve uma divergência de opiniões. É claro que a gente não sabe tudo que passa em privado, né, em bastidores. Talvez, quem sabe aqui, levantando uma possível conjectura, houve algum desentendimento depois do comunicado do padre David Nas, o qual eu não penso que aconteceu, porque o que eu estou sabendo é que houve uma ruptura desde o início, e desde o início foi visto como uma ruptura. O que inclusive é corroborado pelas nossas informações que nós apuramos em privado, que no seminário da SAJM no Brasil, chegou o reitor da França aqui no Brasil para botar ordem e dar a nova cara do seminário da SAJM no Brasil. Eles basicamente fizeram uma limpa lá dentro e todo mundo que tinha uma certa simpatia pelo padre David Nas foi convidado a se retirar e viajar até Florianópolis, seguir viagem para estar com o Dom Paul Morgan agora e o padre David Nas. Então isso mostra que é o seguinte, em privado, nos bastidores, essa questão não foi tratada como simplesmente seguir um novo bispo. Que fato é, o que o padre David Nas diz no seu comunicado, ele não deixou a resistência. Ele deixou a antiga resistência, a velha resistência, a primeira geração da resistência, podemos dizer assim. E agora está na nova resistência. Bem, está na resistência, sem sombra de dúvidas, mas em comunhão com Dom Tomás, pode-se dizer que talvez uma comunhão doutrinária, mas uma comunhão pastoral e de sacramentos até, que a gente pode interpretar a partir do comunicado de Dom Tomás, não fica claro. E resta ainda a dúvida de como é que vão ficar algumas missões. Porque o próprio padre Fábio Calixto, que era o antigo padre responsável pela missão de Blumenau em Santa Catarina, anunciou no grupo das missões de Blumenau que ele não estará mais atendendo essas missões devido a toda essa controvérsia que aconteceu. Deixo na tela a mensagem do padre Calixto
para que vocês vejam também a situação das missões e levanto o questionamento. Como é que vão ficar essas missões? As missões que estavam ligadas ao padre David Nas vão continuar ligadas ao padre Nas? Será que agora elas vão para Dom Paul Morgan? Será que Dom Morgan virá atender sacramentalmente esses fiéis? Será que esses fiéis vão ser atendidos de modo híbrido, tanto por Dom Tomás quanto pelo padre David Nas? Não sabemos como vai ficar essa questão. É bom que os fiéis procurem se esclarecer e se informar de como ficará essa questão. E o outro grande ponto que nós temos que levantar aqui é por que Dom Paul Morgan resolveu assumir e admitir o padre Nas a sua autoridade episcopal. Porque veja, ele tem ciência plena de que ao fazer isso está criando um grande atrito com o Dom Tomás de Aquino aqui no Brasil e os demais bispos da SAJM. Então quer dizer, quais foram as motivações de Dom Paul Morgan? Será que ele viu no candidato, no padre David Nas, um possível candidato com capacidades razoáveis de gerir no seminário? Como será que foi feita essa averiguação? Porque até onde eu sei, eles nunca se encontraram presencialmente. Bem, são perguntas que são levantadas, talvez o tempo nos diga quais foram as motivações de Dom Paul Morgan em se unir e assumir o padre David Nas ao seu apostolado, mas com o tempo essas questões ficarão mais esclarecidas. E nós também tínhamos dito que iríamos comentar o vídeo do Vinícius Meri, do professor do canal Entre a Cruz e a História, que tem um excelente trabalho historiográfico. Nesse vídeo aqui, vou colocar na tela para vocês verem, aqui. Nesse vídeo aqui, ele fez logo depois do nosso vídeo, ele comunicou que até citou o nosso canal, agradeço a menção. Ele disse nesse primeiro vídeo que tinha apurado algumas informações e as coisas não indicavam que era uma ruptura também nesse sentido. Mas ele fez um outro vídeo que se você acessar aqui o canal Entre a Cruz e a História você vai poder ver. Eu vou colocar um trecho. Ele basicamente se retratou de certo modo, dizendo que essa carta de Dom Tomás de Aquino foi muito mais incendiária do que propriamente dito um tom pacificador e conciliatório. Deus, eu acho que essa cartinha, essa notinha de Dom Tomás de Aquino, né? Ela é mais incendiária do que a apaziguadora, sabe? Sabe aquela nota que acende mais os ânimos? Eu acho que essa notinha aí, inclusive essa semana o Matheus Lassante tinha feito um vídeo falando da ruptura do padre David do padre e Dom Tomás de Aquino. Eu verifiquei uma série de informações aí e que me disseram que não, que estava tudo bem, o padre David só tinha ido lá buscar assistência espiritual com Dom Paul Morgan. Mas essa nota aqui de Dom Tomás, eu acho que ela é muito mais incendiária do que apaziguadora. Foi assim que eu recebi, foi essa leitura que eu fiz, essa é meu modo de interpretar. Pode ser que sobre o professor Vinícius Mérida, bem, eu estou no jornalismo há um tempo, eu sei como que é, às vezes a gente apura uma fonte aqui, uma outra ali. Bem, dessa vez o professor Vinícius deixou passar, mas ele já fez um vídeo retificando a situação, né, explicando melhor o caso, que a situação está muito mais num tom de incêndio, de disputa, de confronto, e imagino que ele faça mais algum conteúdo nesse sentido, mas acontece e nada desabona o seu trabalho. Bem, como vocês puderam ver nesse segundo vídeo do professor Vinícius Mérida, a coisa ela vai se desenrolando, a história ela vai se passando conforme os fatos vão acontecendo. Mas é isso, meus amigos, a gente vai continuar monitorando essa situação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço que vocês considerem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhar no WhatsApp com os seus amigos. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. No mais é isso, só Cristo é Rei, fogo no mundo, viva a restauração!